Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Não, Dev. Eu sou Vinícius Russo, diretor da agência Incandescente. Ao meu lado, Sidney Flores. E aí, irmão? Como é que você tá? Estamos aqui ansiosos, né? Hoje o papo é legal, hein? Não, hoje o papo é ótimo. Faz mais de um ano que nós estamos tentando trazer Isso o cara é verdade. aqui. A gente trouxe artista da Globo. Fácil. Fácil. A gente trouxe aqui Doutor Bactéria. Trouxe. Fácil. A gente trouxe quem mais aqui? O Serjão dos Foguetes. Serjão dos Foguetes. Fácil. Agora, trouxemos até o Laércio. até o Laércio. E a gente não conseguiu a agenda do cara, meu. De jeito nenhum. Mas também o cara assim, olha, é agenda em Porto Alegre de manhã, à tarde o cara vai pra Minas Gerais. Querem mandar o cara pra bosta. O cara vai pra bosta. E fora o seguinte, entre uma agenda e outra, o cara vai fazer o quê? Surfar. Porque o cara é surfistão, tá? Tô te falando. A gente vai falar bastante O cara é surfistão, vamos falar sobre isso também, né? Além de eu falar da carreira desse cara, que eu tive, inclusive, o privilégio, eu conheço o cara há uns 15 anos, mais ou menos, sou fã dele, de verdade. Faz um trabalho incrível na TOTUS, né? Tá como vice-presidente agora, né? Exercendo esse cargo já há alguns anos, fazendo um trabalho maravilhoso. Me ajuda a bater minhas metas todos os meses, me ajuda. Se eu sou um sucesso hoje, se a TOTUS Sudeste Meridional é um sucesso hoje, é porque a gente pode contar com ele no dia a dia. Inclusive, do nosso lado aqui hoje, a gente está com o Wilson também, que é nosso convidado aqui em alguns programas e hoje vai nos ajudar nesse bate-papo, né? A sustentar. Fortalecer. É porque esse cara está sempre do nosso lado. Sensacional. Certo? Então vamos nessa? Vamos nessa, vamos trazer o cara aqui. Se você, por acaso, ainda não segue o Pode Não Deve nas redes sociais, lembre que estamos com o nosso canal no YouTube, Spotify, nossa conta no Instagram, os cortes também no TikTok, todos os canais, todas as mídias para você poder, dentro aí da sua rede de preferência, estar sempre interagindo com os nossos conteúdos. Mas mergulhando então no nosso assunto, a pergunta que nós vamos trazer aqui para o nosso convidado principal, porque afinal a gente vai falar de tecnologia, vai falar muito sobre a TOTUS. Sem dúvida. Mas, Apendino, de vendas, a gente pode ou não pode falar? Pode não, deve. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com o Alexandre Apendino. Cara, obrigado demais, né? Com uma agenda tão difícil como a gente falou no início do programa. Cara, ele tá aqui com a gente hoje. Mandar carro, você entendeu? Mandar carro com garrafinha, água mineral. Recebeu até um mimo aqui, ó. Água Perrier. Perrier, não é qualquer água, não. Olha lá, ganhou bonequinho, olha. Bonequinho deu um puta trabalho. Foi mesmo? Porque é o seguinte, vinha Mas pra ele cá... merece, não merece? Não, merece. Dá um close aqui, ali, ó lá, que legal, Olha, ó. Que bacaninha, ó. Cara Show de dele, bola, merecido. Mas, pô, obrigado mesmo por ter topado esse Você papo sabe que com a a gente. que depois que você crescer a barba, até casou. Casei mesmo, casou, casado né? e feliz. É isso aí, parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Eu sei que a agenda é difícil, corrido demais. Não é fácil não ser alto executivo de uma empresa tão grande como a TOTUS, mas vamos falar de vendas, vamos embora para as perguntas. Só antes da gente mergulhar nas perguntas, vamos agradecer, né? O Wilson ter topado estar aqui com a gente hoje também. Tem uma trajetória incrível, né? Esses dois, Você sabe, vamos falar bastante disso, é uma né? troca de bastão. É uma porque o passagem de Wilson bastão. foi um dos primeiros vice-presidentes da TOTUS, antecede também com a Microsiga, né? A gente já teve o privilégio de ter ele aqui batendo papo conosco. Quem não assistiu o episódio, volte Busca aí, lá nos porque é um nossos episódio históricos. incrível também, que conta um pouco da história que antecede a TOTUS, né? Se todos nós estamos aqui hoje sentados nessa mesa, é graças a um trabalho que esse cara, junto com o Ernesto e o Laércio, fizeram lá atrás. E é uma troca de bastão, né? Porque sai o Wilson, tempo depois, entra Apendino, inclusive sentaram nas mesmas cadeiras. Mas conta pra gente aí, Wilson. É verdade essa história aí? Ou é lenda? É lenda urbana, será? É verdade. E, de verdade, uma coisa que me deixa absolutamente feliz é quando... E eu tenho certeza que deixa qualquer cara que criou alguma coisa... E eu me sinto, querendo ou não, me sinto um pouco pai de tudo isso. O criador, total. Não, criador não, mas eu acho que pai, eu me sinto um pouco de tudo isso. Filho de vários pais, né? Mas me sinto um pouco pai. Mas eu fico muito feliz quando a gente passa o bastão e esse bastão, ele é super bem conduzido. Perfeito. Isso traz uma satisfação pessoal muito grande pra gente.
Você né? ocupou a cadeira de VP de vendas da TOTOS? Eu fui vice-presidente de atendimento e relacionamento, e esse foi o meu maior desafio dentro da minha carreira executiva. Eu sempre fui um cara técnico, todo mundo sabe, gosto de programar, programo até hoje, e no momento que eu passei pela cadeira de vice-presidência de AR, foi muito legal, porque eu aprendi a lidar com variáveis que não estavam completamente no meu controle, que é diferente da área técnica. As variáveis são muitas, são difíceis, mas elas estão no seu controle. E na área comercial, isso já não é uma verdade. Mas aí você acaba descobrindo algumas coisas, e eu vou deixar isso para o nosso expert na área comercial falar, você vai descobrindo algumas coisas que te ajudam e te facilitam no dia a dia. Sensacional. E aí, Apendino, e essa história, hein, cara? É muito bacana, né? Tá aqui ao lado do Wilson, ao lado de vocês. A TOTOS, ela opera um pouco diferente da maioria das empresas, que a área comercial dela, primeiro, que a gente não chama de área de vendas, a gente chama de atendimento e relacionamento. Isso já é um grande diferencial. E isso desde o começo. E a gente nunca mudou isso, desde quando o Wilson estava lá. Então, isso já também é um diferencial. E outro diferencial que é sempre importante comentar é que no mundo de tecnologia tem a venda, né, a pré-venda, a venda e o pós-venda, a implantação, o acompanhamento do cliente. E na TOTOS essa área também é única. Então, a área de vendas da TOTOS é uma área que ela vende e acompanha o cliente na sua jornada. Isso dá uma complexidade ainda maior para as pessoas que passam lá, porque elas têm que saber vender e têm que acompanhar o cliente, e é um pouco diferente da maioria das empresas de tecnologia, que a gente está acostumado, onde só tem uma área de vendas. Então, esse legado que foi construído ao longo dos anos, sempre teve momentos na companhia que quiseram mudar isso. E isso, toda vez que a gente tentou ter algum processo de mudança, esse processo acabou falhando, porque isso mexia na essência e na origem da companhia. Então, essa história, é uma história que começou no fundador da TOTOS, que hoje é presidente do conselho, que foi o Laércio, ele já sentou nessa cadeira também. Depois veio o Wilson, então tiveram alguns que passaram também, mas para mim é um orgulho muito grande poder estar nessa cadeira, e como o Wilson falou, a gente sempre fica pensando no legado que a gente deixa e formar pessoas para continuarem esse legado, porque a TOTOS eu tenho certeza que vai ser uma empresa que vai ter 100, 150, 200 anos, vai ser uma empresa muito, muito, muito perene nesse país e na América Latina, e quem sabe em algum momento com uma companhia global. Então, muito orgulho estar aqui com o Wilson, com vocês. Deu certo, né, turma? Deu certo muito chegar certo. aqui. Ô, Apendino, você tem uma trajetória profissional que você, inclusive, já trabalhou em outras empresas multinacionais, também da área de tecnologia, morou fora do país, né? Eu conheço um pouco essa sua história, né? E o que você encontra hoje de diferencial dentro da TOTOS que você pode dizer para o nosso público e falar assim, cara, a TOTOS tem isso de diferente? Cara, né? Sidney, eu falo pouco sobre isso, eu não comento muito. Eu morei no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no Chile, em Singapura e em Dubai. Dubai foi o último lugar que eu fui transferido. E aí... Pô, você não falou Paquistão, não, né? O cara só falou Bósnia, Na Bósnia, ninguém quer ir, né? Cara, Faixa de Gaza também bonita não. a Bósnia, tive lá o ano passado, tá, turma? Um belo país, mas não morei na Bósnia. Mas essas experiências internacionais, eu trabalhei em outras duas grandes empresas de tecnologia, duas multinacionais, e estou um pouco mais de 13 anos na TOTOS. Cara, a gente não perde para ninguém. Ninguém. E eu posso até te falar, toda vez que eu faço comparações, a gente está até à frente em pessoas, em capacidade técnica, em criatividade. Não sei se vocês viram agora, né? Presidente da Heineken Mundial brasileiro, presidente da Coca-Cola Mundial brasileiro e presidente da Ambev brasileiro. Uhum. O brasileiro tem uma capacidade de viver a diversidade e ser criativo impressionante. Só que eu comentei hoje de manhã, né, na
palestra aqui com o time, o mundo tem medo da gente e a gente, às vezes, também se posiciona com receio do mundo. Então, são poucos os casos de sucesso de empresa brasileira que viraram globais. Mas aqui no Brasil, a gente tem muito caso de sucesso de liderança de mercado de empresas locais. E eu tenho muito orgulho disso. Então, que eu vi ao longo da minha vida a gente não perde nada para eles, eles têm muito medo da gente e eles sempre se posicionam atrás de uma marca muito famosa e a gente sempre se colocando numa posição de que uma empresa brasileira ela não é tão boa como uma empresa gringa, né? Nós vivemos anos de economia fechada, então a gente tem sim na nossa subconsciência que um produto estrangeiro é melhor que o produto nacional. E eu morei muito tempo fora. E eu consigo dizer, nós temos muita coisa boa. Temos os problemas do país, temos as dificuldades, as questões, mas as partes que são boas do Brasil, elas são muito boas. Muito boas mesmo, Sidney. E a gente pouco valoriza isso como ativo. E por ter vivido isso, é impressionante. Eu tive um curso na Singularity nos Estados Unidos há uns 2 anos atrás e tinham lá 2 pessoas do setor de tecnologia da Europa. E eu comecei a comentar com eles o que a gente estava fazendo de inteligência artificial há 2 anos atrás, porque a gente já estava preparando os dados pensando na inteligência artificial dentro da TOTVS, né? Porque hoje a gente está avançando muito rápido na implantação com IA, em apoiar o vendedor com IA, e se você não tiver a base de dados. Os caras não estavam nem pensando naquilo há 2 anos atrás. Foi surpresa para eles. Então, a gente acaba, às vezes, se colocando numa posição um pouco mais fragilizada pela nossa cultura, por a gente estar num país muito isolado, ou talvez um país tão grande que a gente acaba só ficando localmente. Então, eu vejo muita coisa boa no Brasil, na TOTVS e nas empresas nacionais, que a gente acaba não valorizando tanto. Então, essas experiências elas conseguiram me dar uma bagagem de respeitar muito o legado local, de admirar muito o que o brasileiro consegue fazer. E eu consigo dizer com certeza, o executivo brasileiro, o empresário brasileiro, se a gente tivesse capacidade de crédito, ou talvez estivesse mais próximo de economias mais ricas, ou se a gente tivesse essa abertura econômica, a gente teria muitas multinacionais globais partindo do Brasil. E a gente tem uma série de limitações que acabam impedindo, mas no Brasil, se a gente olhar, a gente tem muita estrela local, e a TOTVS é uma delas, né? E é muito orgulho a gente ver o que a gente constrói. Então, assim, a gente tem muita coisa boa e a gente orgulha pouco do que a gente tem de bom. Ô Wilson, eu queria trazer em cima exatamente disso que o Appendino está comentando, porque é lógico, né? Hoje a gente está falando sobre uma posição que a TOTVS tem já de décadas aí, como referência nacional, com todo esse conhecimento de pessoas que agregam os cargos de liderança e tudo mais. E lá atrás, provavelmente vocês tiveram que abrir muito mato no facão, né? Entender esses desafios de tecnologia entre o mercado internacional, o próprio desenvolvimento da linguagem, né, que da base, que é um ativo, né, que a TOTVS adquiriu ali. Como que vocês enxergavam isso? Como que você viu a evolução da TOTVS com essa visão do Appendino ao longo dessas décadas? Quando eu entrei na precursora da TOTVS, que foi a Microsiga, éramos em 50 pessoas, né? Hoje... Era menor do que a foto que nós tiramos aqui agora na unidade. Exatamente. Um quarto isso, né? Éramos em 50 pessoas. E hoje a gente está falando alguma coisa perto de 20 mil, né? Perto de 20 mil. Perto de 20 mil. Então, a gente pode imaginar quanto a gente cresceu. Outra coisa, a responsabilidade que é isso. 20 mil pessoas, são 20 mil famílias, provavelmente 80 mil pessoas que vivem em função disso, né? Então, isso é um pouquinho da responsabilidade social que a gente criou só com os colaboradores diretos. A gente trabalhou pra caramba, não tenha dúvida, muito, mas a gente teve muita pedra no caminho. Me lembro de algumas reuniões, eu indo para fora do país para estudar ERPs que eram desenvolvidos fora do país. Fui para a Dinamarca, fui para os Estados Unidos, fui para a Holanda, com o objetivo de estudar esses outros ERPs. E eu já comecei a perceber um pouco do que o Appendino falou. Eu falei, cacete, esses caras não estão fazendo nada que a gente não esteja fazendo. E por que a gente é tão subserviente a esses caras
A gente acha que esses caras são as últimas bolachinhas do pacote e a gente não. E daí eu comecei, naquele momento, a pensar um pouco diferente. Eu falei, isso eu trouxe para mim num primeiro momento. Falei, poxa, a gente pode fazer diferente, né? A gente pode se mostrar mais, a gente pode ser mais agressivo, mas a gente tinha um tamanho muito menor do que a gente tem hoje e a gente tinha algumas dificuldades econômicas que a gente só vencia de um jeito. Crescendo, trabalhando, crescendo, trabalhando, crescendo. Não tinha outra forma. Então foi muita persistência, muito foco, muita resiliência, muita bobagem que a gente ouvia falar. Eu ouvi algumas vezes de alguns players internacionais, fala, gente, vocês têm que parar com isso, vocês não conseguem desenvolver tecnologia. Né? Olha isso. E naquela época, em especial, eu era programador na veia. Eu pensava assim, não sabe desenvolver tecnologia, tá bom. É isso. É isso. Né? E a gente ouvia isso muito disso. E eu me lembro de uma frase do Laércio. A gente foi numa reunião com o maior player internacional de software de gestão naquela época, que ainda, por acaso, ainda é o maior player hoje. E esse player falou assim, nessa reunião, passarinho a gente mata no chão. Na reunião. Eu conheço o Laércio como poucos, né? Trabalhei muito tempo com ele. Eu só percebi ele engolindo assim. Daí acabou a reunião e ele falou assim para mim, pois é, nós vamos nos enterrar e daqui 5 anos a gente vai mostrar quem é passarinho. O que é passarinho? Sim. E foi o que a gente fez e a gente virou o que virou. Daí foi a história de várias aquisições, abertura de capital, mais aquisições, crescendo orgânica e inorganicamente, mostrando sempre muita competência, muita seriedade e uma coisa que eu admiro na TOTVS de uma forma brutal, porque isso faz parte do DNA, o respeito que a gente tem pelo nosso cliente, independente do tamanho que ele tenha. Né? A gente tem um nível de respeito e de solidariedade ao cliente no dia a dia que eu nunca vi em outro lugar, não. Especialmente nas empresas de software. Posso fazer uma pergunta para o Apendino aqui? Claro. Porque você liderando, né, como vice-presidente, a cadeira que você está, e quando a gente olha, né, para o mercado olha para a TOTVS, o Wilson trouxe isso de uma forma muito bacana para eu ancorar essa pergunta, que é o portfólio de soluções que a TOTVS tem. Né? E aí você fala, né, uma coisa é você ter o RP. Temos um RP. Outra coisa é você ter um portfólio expandido como a TOTVS tem, não só nas divisões, nas verticais, mas os produtos mesmo. Né? Como que é esse olhar com relação à importância da TOTVS ter essas marcas e esses produtos num portfólio para atender o cliente, para atender o mercado? Então, a TOTVS, como o Wilson colocou, saiu lá dos seus 50 colaboradores, numa posição menor. Hoje a TOTVS é uma gigante de tecnologia brasileira. De novo, um orgulho. Então, nós... como você fica com um gigantesco operando no Brasil e América Latina, que é onde a gente opera? A gente tem até clientes em outros países, mas a gente acompanhou os clientes. Então, a gente não opera nesses países. A gente tem escritórios do México para baixo. A gente teve que ampliar portfólio. Então, hoje, a gente é uma gigante de tecnologia. Eu estou oferecendo para os meus clientes desde infraestrutura para ele rodar as aplicações dele, aplicações TOTVS e não TOTVS. Eu estou oferecendo soluções para ele de marketing, de vendas, e soluções de recursos humanos, soluções de softwares de gestão. Então, eu tenho um portfólio muito amplo, porque eu estou em todas as localidades do Brasil. Eu tenho 3.500 clientes em 3.500 municípios do país. Então, com a reforma tributária, eu tive que atender 3.500 municípios. Então, eu tenho uma presença muito ampla. Só que eu ampliei totalmente o meu escopo e a gente acaba sendo o que a gente quer ser, o parceiro de confiança dos clientes. Por que o cliente precisa ter fornecedor A, fornecedor B e, pior, fornecedores internacionais que cobram em dólar, que muitas vezes maltratam o cliente? Porque esses fornecedores internacionais, o Brasil é uma
pequena operaçãozinha para eles. Então, quem é um cliente aqui no Brasil, na fila do pão de uma empresa global de tecnologia, se ele tem que atender a Saudi Aramco, se ele tem que atender a Nestlé, a Unilever? Então, existe uma falsa percepção do cliente brasileiro, e conectando com o que o Wilson colocou, vou comprar essa tecnologia internacional e vou ser bem atendido. Então, a TOTVS, o que ela fez? Ela ampliou totalmente o portfólio dela e a gente consegue hoje atender várias áreas de negócios do cliente, atender a área de tecnologia do cliente por completo e ser um parceiro de negócios. Isso é um diferencial nosso. Isso transforma a gente muito próximo de uma gigante de tecnologia mesmo, uma Big Tech brasileira. A TOTVS, ao longo desses 20 anos, esse ano a TOTVS está completando 20 anos que abriu capital, né? Começou lá com o Wilson, Laércio e equipe, e agora está aí com você esse bastão, né? Inclusive, nós tivemos no evento que celebrou esses 20 anos. E celebrando esses 20 anos, a TOTVS fez a aquisição da Linx, que é uma empresa que domina o varejo brasileiro, né? Quais são as expectativas da TOTVS em relação a esse mercado e que o cliente Linx, que agora é cliente TOTVS, pode esperar de mudanças nessa transformação, né, de um canal de vendas, né? Estou falando de vendas também, não só de produto, que passa a ter agora esse olhar de atendimento e relacionamento, que passa a ter um cara que não está preocupado só na venda, mas está preocupado em atendê-lo, sabe? De ser o que a gente chama hoje de Trust Advisor, que está ali preocupado com o seu crescimento, né? Então, é isso que a gente começa a mudar. E até quero colocar uma observação. Ontem nós temos um cliente, né, TOTVS, que é a Crocs, né, que usa a solução de varejo, e o cara ligou para nós, né, e falou assim, poxa, Ciro, eu vou inaugurar uma loja nova. Nós fomos lá. Ele falou, cara, a gente nunca teve isso. Nós fomos lá, sabe? Eu fui lá, fomos lá na inauguração da loja dele. Ele falou, eu nunca tive isso. Então, ele já começa a sentir diferença nisso, né? Então, é essa pergunta que eu quero te fazer. O que esse cliente Linx, que agora é cliente TOTVS, vai receber de diferença? Seja em tecnologia e na área de atendimento também. Então, para quem não acompanha muito, a Linx é a maior empresa de tecnologia para o setor do varejo no Brasil. Também uma empresa brasileira, capital aberto. Ela foi comprada pela Estônia uns anos atrás. E a Estônia vendeu a Linx para a TOTVS e a gente concluiu essa aquisição. E a Linx hoje está dentro de uma casa que tem um fit muito bom para ela. Porque nós vivemos de software, nós vivemos de desenvolver soluções. E a Stone tinha um foco maior em serviços bancários e financeiros. Então, a Linx, ela entrou dentro da TOTVS perfeitamente. Ela tem a gente tem uma conexão muito boa com a empresa, com as soluções que eles desenvolvem. Eles têm milhares de clientes. São quase um pouco mais de 3 mil colaboradores, então a gente está recebendo todo mundo muito bem. E tem um complemento de portfólio, como que eu comentei com o Vinícius aqui. É mais portfólio para a TOTVS, é mais para o cliente, é melhor, ele vai ter relação com um único fornecedor de tecnologia, que é mais fácil você se relacionar, as integrações das soluções, a integração do relacionamento. Então, para o mercado é muito bom. A gente fortalece uma gigante de tecnologia brasileira, que é a TOTVS. A gente facilita a vida do cliente, porque ele vai ter todo um portfólio de tecnologia de um único fornecedor local, que cobra em real, que tem relacionamento, que vai visitar a loja na inauguração. Você imagina, o Dino volta a falar, né? Quem vai visitar a loja do cliente na inauguração, quem está junto, quem entende mais o mercado, reformas tributárias, mudança logística, questões locais, regionais, regionalidade. Esse é o nosso negócio. Então, a Linx se encaixa perfeitamente, mas para nós o mais importante é levar valor para o cliente. Então, o cliente da Linx, dentro do ecossistema da TOTVS, ele tem valor. E o cliente da TOTVS também começa a ter valor, porque a gente complementa o portfólio. Então, assim, é um fit muito bom. Muitas vezes eu já vi o Wilson trazendo essa afirmação, né, que a TOTVS durante muito tempo teve a preocupação de olhar o cliente da porta para dentro, cuidando de gestão e tudo mais. E aí, até o que nos aproximou, né, muito a Incandescente com a Sudeste Meridional foi a aquisição da RD Station, né? E aí, até é bacana comentar, né? Somos aí... recebemos, né, o reconhecimento de empresa do ano, RD Station, a Incandescente, um trabalho que com certeza só se concretizou muito por conta, né, desse trabalho em conjunto que a nossa Joy Venture executa.
E a gente está aqui no podcast que ancoramos falando que vendas era um dos temas principais, né? Temos tecnologia, temos vendas, e a RD Station é justamente uma das soluções que olha esse porta para fora, como a gente costuma dizer muito, né? Olha por marketing, olha por atendimento, olha por CRM de vendas. Como que você enxerga essa aquisição, né? A RD Station nesse portfólio, o quanto que ela agrega, qual que é o teu olhar desse ferramental para apoiar o cliente, como não só um VP, mas um profissional, né, desse setor? É o outro ponto que eu gosto de comentar. A RD Station é uma empresa de extremo sucesso. Nasceu lá em Florianópolis e também foi adquirida pela TOTVS. Pouca gente sabe ainda, porque a gente manteve as duas marcas, então às vezes a gente, nosso dia a dia dentro de casa, para nós é tão normal e comum. Para nós, ter uma companhia tão moderna e tão com soluções que ajudam o cliente a vender mais, como um chat commerce, né? Fazer a venda direto dentro do WhatsApp. São coisas super interessantes e isso integrado direto com as soluções de estoque e soluções financeiras da TOTVS tem uma vantagem muito grande. Então, a RD, ela agregou para a gente, ela agregou uma juventude tecnológica, ela agregou uma juventude de gente, ou seja, o pessoal lá realmente desenvolve sistemas num formato diferente e para nós, essa junção ela é muito importante. Nós precisamos disso. Uma empresa de tecnologia ela é feita de pessoas, então você tem que ter todos os tipos de pessoas. Mais jovem, desenvolvem linguagem A, B, C, pouco desenvolvem linguagens mais tradicionais e assim por diante. Então, a RD ela agregou muito. E ela agregou para o portfólio da TOTVS uma visão que os clientes também não olhavam na TOTVS, que é essa visão de ter soluções para ajudar o cliente a vender mais, ter soluções para ajudar o cliente a crescer. Volto ao ponto da TOTVS ser o parceiro de todas as empresas no Brasil. Ter esses parceiros de tecnologia. Então, esse ampliou também o portfólio. O cliente, normalmente, essas soluções de CRM, soluções de e-commerce, soluções de chat commerce, de conversas, de marketing. Quais são os provedores das soluções? São empresas globais. Normalmente, os clientes dependem de empresas globais para comprar esses produtos. Precificado em dólar, tratamento que eles dão para o Brasil, e isso é minoritário. Não, nós vivemos de Brasil. Então, isso agregou para o nosso cliente um portfólio novo, não tirando a questão do relacionamento, a questão que o Wilson falou da gente tratar muito bem o cliente e dar essa atenção para o cliente. Então, para nós é formidável ter essa juventude e esses produtos dentro do nosso portfólio. E a sua visão, Wilson? Porque dentro tantas aquisições, né? Falando um pouco aí dessa frente de marketing e vendas, que lá atrás a TOTVS, né, na tua cadeira lá ainda, né, dentro da matriz, você procurou desenvolver, né, procurou apoiar, né, o processo de construção, de aquisição, de vendas e tudo mais. Na verdade, esse foi um processo que ele foi se construindo. A gente sempre percebeu que a gente podia apoiar as empresas em mais coisas do que efetivamente a gestão. Nós éramos até então reconhecidos e referendados no mercado pelas ferramentas de gestão que a gente disponibilizava. E daí a gente começou a fazer uns pequenos ensaios, né? A gente fez o nosso primeiro CRM e a gente começou a perceber claramente que a área comercial e a área de vendas ela é uma área dependente de bons processos, assim como qualquer área da empresa. Não é porque tem um interlocutor que não está totalmente sob seu controle que os processos devem ser abandonados. É aquela história do o que o carro tem que ter? Direção ou potência? Na verdade, ele tem que ter os dois, porque senão ele vai, com muita potência, ele vai bater na primeira curva, né? Então não dá para ter só uma coisa. E a área comercial no passado, e eu falo disso quando eu estava lá, a gente dava muito mais valor na potência do que a direção. E a gente percebia claramente que a gente gastava energia de uma forma que a gente não precisaria gastar para atingir os mesmos objetivos. E eu acho que isso estimulou a TOTVS de hoje
a adquirir ferramentas que ajudem os nossos clientes a vender mais. Por quê? Porque a gente entrega processos consistentes, a gente entrega ferramentas que dão visibilidade para o cara poder tomar essas decisões da área comercial com mais assertividade e não única e exclusivamente no estômago. Não que o estômago não seja importante. O estômago é importante porque a grande diferença dos empreendedores, especialmente dos empreendedores da pequena e média empresa, onde a gente tem uma presença muito forte, é o estômago que ele tem para poder tomar decisões, eventualmente com menos informação. Agora, se ele puder tomar essas decisões com um pouco mais de informação, que é isso que a gente tenta fazer, ele com certeza vai fazer mais gol. Não tem jeito. Aproveitar da Copa e falar de gol. Lógico, verdade. Sim. Bendino, eu acho que essa pergunta é para vocês dois. Os clientes estão num momento que eles estão embriagados pela inteligência artificial. Vou usar esse termo porque é uma verdade. Os caras estão... Não, eu estou contratando uma startup especializada em inteligência artificial. Eu contratei 2 meninos aí, os caras são expert em inteligência artificial. E isso, eu tenho inclusive levado para muitos clientes nossos a preocupação que nós todos temos, né, nessas investidas. Porque além de lembrar muito a época do .com, né, esse boom que teve no início dos anos 2000, que foram gastos milhões, empresas quebraram, muito dinheiro gasto, né, e com pouco resultado. A gente sabe ainda que a inteligência artificial, que ela está indo para alguns lugares que a gente sabe aonde ela vai parar, mas tem muita direção ainda que a gente não sabe exatamente para onde ela está caminhando. E a TOTVS tem feito grandes investimentos em inteligência artificial e a bandeira que nós estamos levantando para os nossos clientes é: respira, e nós, juntos com vocês, nós vamos construir essa caminhada para aquilo que você precisa. Né? Tem a questão de segurança, tem a questão de preservar o seu legado. Então, a pergunta que eu faço para vocês dois é o seguinte: que cuidado a nossa equipe comercial tem que ter em levar essa notícia para os nossos clientes e o nosso cliente, o que ele tem que tomar esse cuidado, seja em relação à tecnologia, se é questão de guardar esse patrimônio que ele tem, que é as informações dele, porque toda vez que ele joga conteúdo dele dentro do ChatGPT, do Gemini, sem nenhum tipo de controle, ele está mandando a inteligência dele para algum lugar, e ele não sabe para onde quer, né? E alguém está captando isso, está transformando isso, mostrando um resultado que muitas vezes... Eu já tive cliente que eu sentei com ele e falou assim: CJ, olha esse relatório que o ChatGPT fez para mim. O TOTVS não faz esse relatório para mim. Eu olhei e falei assim: tá, achei bonito, mas que ChatGPT é esse? Não, meu menino que baixou aqui, incrível. Eu falei: mas baixou como? Não, é free. Durante 90 dias eu não pago. Cara, já começou errado. Mas beleza, e aí? E aí você vai fazer o que com esses dados? Não, ele me traz aqui a informação de quanto o meu cliente comprou nos últimos anos, trouxe aqui as informações do que os meses que ele não comprou, e aí agora eu vou fazer uma ação. Mas qual ação que você vai fazer? Não, ainda não sei exatamente que ação que eu vou fazer. Então, você vê que o cliente ainda não sabe exatamente. Então, essa é a pergunta. O que a gente leva para o cliente? Falando para ele: olha, cuidado. Vamos lá. Eu particularmente vejo que, na linha do que você falou, todo mundo, mas o empresário e a gestão das companhias, tomar cuidado para não cair em armadilha. Implementar inteligência artificial por inteligência artificial, porque eu quero estar no hype junto com todo mundo. Eu acho que não pode ser isso. Ele tem que saber o que ele quer. A ferramenta é espetacular, mas você tem que saber muito bem o que você quer. E saber muito bem o que você quer e chamar gente boa para estar do seu lado, construindo os agentes, construindo as ferramentas para poderem te ajudar. A TOTVS quer ser isso do nosso cliente. Ela quer estar do lado do nosso cliente, ajudando ele a tomar a decisão do que é bom. Eu costumo sempre eu faço essa comparação, não é de hoje, né?
tecnologia boa é aquela tecnologia que você usa. E usa direito. Vou te dar um exemplo. Todo mundo já teve televisão cujo controle remoto tinha 850 botões. E todo mundo usava 4 botões. Quantos botões o controle remoto tem hoje? 4. Por quê? Porque os outros 846 botões não serviam para nada, né? E eu acho que é justamente isso. A gente tem que tomar cuidado, nós, empresários, temos que tomar cuidado para não sair simplesmente empregando o nosso capital em coisas que você não sabe exatamente o que você quer, né? Eu tenho alguns amigos que falam, não, porque eu chamei uma consultoria de inteligência artificial para me ajudar. Que legal, mas o que eles vão fazer? Aí eu senti um eco brutal dentro da sala, ou seja, não tive resposta. Sim. Né? E aí, de verdade, não adianta nada. Né? Aí a gente vai arrumar invenção e não é isso que a gente quer. Sidney, como o Wilson falou, a tecnologia é fantástica para a gente, toda a evolução tecnológica é uma baita oportunidade. Mas a referência que eu sempre faço, não existe 100% de lucro. Se a inteligência artificial resolver todos os problemas e demitir todos os funcionários das empresas, a empresa vão ter 100% de lucro. Na real, o dinheiro vai mover de um lado para o outro. Então, o que é barato hoje vai ficar caro amanhã, o que é simples hoje vai ficar complexo amanhã. A gente já viu isso em diversos momentos, em diversas indústrias. Então, qual que é o nosso conceito? Nosso conceito é, de novo, ser a maior empresa de tecnologia do Brasil, fornecer soluções em real, soluções que você sabe quanto você vai pagar no fim do dia, porque isso também é um problema, contratos locais e depois segurança e integração nos dados. Esse é o nosso papel na IA. A gente fornecer essa jornada completa para o cliente. A gente já tem um monte de soluções de IA rodando, principalmente em áreas de vendas, em áreas de marketing. Os nossos times de vendas hoje, toda reunião que eles fazem físicas, né? Uma reunião como essa, ela é transcrita, automaticamente você preenche o CRM, automaticamente você manda um resumo para o cliente. Tudo isso é um sonho da IA. O vendedor tinha que parar, preencher o CRM, tinha que atualizar o cliente, tinha que escrever um e-mail para o cliente. São pequenas atividades que dão um ganho de produtividade super interessante. Só que você não pode colocar uma informação dessa de reuniões de negócios da sua empresa numa IA aberta, numa startup, numa empresa de consultoria que você não conhece, que amanhã pode quebrar, que amanhã você não sabe no que ela está desenvolvendo. Então, eu vejo muitos empresários pensando nisso. Tem muita gente que está caindo de cabeça, mas tem muita gente com o pé atrás em relação a esse assunto. É um caminho sem volta. Eu acredito que as áreas administrativas, áreas financeiras, áreas jurídicas serão as áreas que vão passar por uma transformação maior no começo. Depois a coisa vai acontecer onde a conta fecha, porque também você tem um custo em relação ao uso da tecnologia. Então você vai ter essa conta fechando. Então, qual que é o papel da TOTVS? A gente está construindo uma série de agentes. Alguns agentes vão ter uma usabilidade muito grande, alguns menos, mas com toda essa segurança, governança, preço em real. Então, assim, como a Big Tech brasileira, como a gigante de tecnologia brasileira, nós também embarcamos em IA, estamos super fortes em IA, como a gente também é forte em nuvem, como a gente é só forte em RP, como a gente é forte em softwares de marketing, CRM. Essa é mais uma categoria que entra para nós atendermos os clientes com segurança, com qualidade, com confiabilidade, com integração de dado. Então, o que eu sempre comento com os clientes você pode ir até mais rápido com fulaninho, contratando carinha, tudo. Será que você vai mais longe? Comigo, você vai longe. Porque o que eu estou desenvolvendo aqui é perene. Eu sou uma empresa de capital aberto, eu tenho compliance, eu tenho que seguir regras. Então, eu tenho que ter segurança de dados. Então, o que a gente está fazendo com o IA é uma jornada de longo prazo e a gente inclui mais uma linha de portfólio para as nossas soluções, para os nossos clientes. Então, a resposta que eu dou para o cliente vem com a gente, deixa a gente fazer um assessment, deixa a gente levantar em que área da sua empresa eu consigo aplicar IA. Porque eu não vou gastar minha energia
só para alguma empresa, algum funcionário da empresa falar que fez um check no bônus dela. Eu fiz IA. Fazer IA por IA não é com a TOTVS, mas fazer IA com profundidade, com mudança transformacional no negócio, isso nós vamos fazer. Isso nós já estamos fazendo. A gente tem diversos casos, diversas empresas onde a gente trocou processos para o IA. Então a gente mudou ali o processo, tinham pessoas fazendo o processo, agora tem IA, essas pessoas foram realocadas para outras áreas e assim por diante, mas são processos que fazem sentido eu aplicar IA. E a gente tem funcionalidades que ajudam no dia a dia os colaboradores em diversas funções, como eu falei, um preenchimento do CRM automatizado a partir de uma reunião, next steps, próximos passos. Então, isso tudo já está disponível. A gente já tem muita coisa dentro desse modelo de parceria que a TOTVS tem com seus clientes. Ô, Pendino, eu queria trazer uma... A gente está dentro do tempo aqui Tá. Eu queria trazer uma questão que eu acredito que para quem está nos assistindo é um momento também de ouvir um cara, né, que representa uma empresa, um departamento, um modelo de negócios, de relacionamento, atendimento ao cliente, e que ele possa ouvir a gente e falar assim, cara, eu quero olhar para o meu desenvolvimento como um profissional da área de vendas, na área de atendimento ao cliente, e quero sair daqui com talvez um aprendizado. Eu quero fazer uma pergunta mais voltada para essa frente humana, né? Cara, você deve ter N pessoas que estão ali, né, abaixo de você, tirando as franquias, né? Toda essa estrutura de profissionais que a TOTVS possui. O que você enxerga hoje que o profissional de vendas que está no mercado, quais são os principais erros que esse cara tem cometido? E quais são os aprendizados que você tem procurado transmitir, educar e desenvolver para que a gente tenha realmente um profissional de vendas do jeito que a gente tem que ter hoje em dia, né? 2026, preparado. Qual que é o teu olhar sobre isso, assim? Nós somos em torno de 1.600 vendedores na TOTVS. O total nosso, aí ele oscila, depende de períodos e tempos. É um grupo bem grande para uma empresa de tecnologia. A gente sabe que tem empresas que têm mais vendedores. Eu dou pouca palestra como coach, guru, mas vocês se incluem aqui. Nós estamos há 10 anos seguidos batendo meta. São mais de 30 trimestres. E eu gosto de separar a área de vendas em duas partes. Tem uma parte da energia, da vontade, do querer. Que essa parte ela é muito difícil de você deixar ela processual, de você deixar ela sistematizada. E tem a outra parte, que é a parte de metodologia, de capacitação, de repetição. E o trabalho do vendedor, apesar de muitas vezes ainda ser um trabalho meio mal quisto, dependendo de onde você fala. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o vendedor é super bem quisto, sabe que ele ganha dinheiro. No Brasil, ainda tem um pouco de receio em relação a essa profissão. Mas tem essa parte de processo repetitivo. O trabalho do vendedor é muito repetitivo. Ele é muito, muito repetitivo. Então, tem sim uma parte de metodologia, de você seguir metodologia, de você repetir metodologia, de você seguir um playbook. Mas não é só o playbook que vai fazer a pessoa ter sucesso. Eu comento isso. Não é o melhor aluno que lê o playbook e repete, porque tem uma parte de filosofia, uma parte de energia, de ter vontade de acordar todo dia. E você pega um vendedor numa cidade como São Paulo, que a empresa impõe para ele visitar 4 clientes, 5 clientes. O trânsito é maluco. Aí chega lá, é uma vendedora, ela tá de salto, chega na indústria, é de terra. Essa pessoa é muito mais legal trabalhar no home office e no ar-condicionado. Para quem trabalha nas empresas, no setor administrativo, empresas de serviço. Muito mais legal do que você ir lá para campo e todo dia ter que matar um leão. Então tem uma parte de energia que a pessoa tem que estar se automotivando e estar muito interessada nisso, porque é bacana. E tem uma parte do dinheiro. Essas pessoas são bem remuneradas. Vendedores bons ganham muito dinheiro em todas as indústrias. Ele merece. E tem a parte da metodologia. Então, sempre o meu conselho que eu dou para as pessoas é
Gastem menos tempo no Instagram, menos tempo no TikTok, menos tempo no Facebook. Usem esse tempo para estudar. Podcast, leitura. Usem esse tempo para aprender e fazer tudo o que você pode desse aprendizado. Você tem um ganho de horas que é muito interessante. Siga o playbook da sua empresa. O que a empresa pede de metodologia, de formato. São 5 reuniões? Faça 5 reuniões. São 10 propostas? Faça as 10 propostas. Sigam esse formato de aprendizado. E tenha muita vontade. Porque chegar no fim do mês, não bater meta e ter que trabalhar e chegar em casa, e a pessoa ela se cobra muito. Então, eu digo que a área de vendas, ela nunca vai ser substituída, né? E a gente tem um caso muito emblemático, né? A Salesforce, né? Que é uma empresa que vende CRM, ela contratou 5 mil vendedores para vender o agente de IA delas, que substitui o vendedor do cliente. Ou seja, quase uma maluquice, né? Ou seja, no fim do dia, o olho no olho, o relacionamento requer uma energia, requer você ter vontade todo dia, mas a pessoa tem que saber que ela tem que ter os dois lados. Se tiver só um lado, ela não vai conseguir ter sucesso. Então, eu sempre comento isso. Quando me perguntam, a pessoa tem que ter esses dois lados. Tem que ter a vontade, a energia, e tem que ter a metodologia, preencher o CRM, fazer as capacitações e os treinamentos. E aí o comentarinho que eu faço é: gaste menos tempo nas redes sociais e procure ler, escutar, aprender. Esse tempo volta para você. Que aula, né? Top. Você sabe que eu abro todos os nossos programas dizendo que não é só o nosso, mas podcast, você falou, a gente traz aqui vários profissionais, a gente traz clientes, a gente traz o pessoal da TOTOS, a gente traz profissionais de vários conhecimentos aqui. Eu falo, olha, se você assistir um bom podcast, você está fazendo um MBA. Porque a gente já trouxe gente aqui de marcas e patentes. Hoje nós entrevistamos uma profissional que fala sobre Reputação, assessoria de imprensa. Nós já colocamos gente aqui de vários conhecimentos. Então, cientista. Exatamente. Não, É é impressionante como você assistir 40 minutos, ouvir 40 minutos de uma boa entrevista, como pode trazer conhecimento, que é o caso que vocês dois estão fazendo aqui hoje, né? Você falar hoje, cara, ao invés de você ficar meia hora no Instagram, fica 15. E os outros 15 minutos, você assiste um conteúdo adequado que possa te trazer um enriquecimento, né? um repertório, um discurso diferente, se preparar para uma reunião antes do cliente. Eu lembro de uma remite que você recentemente falou sobre isso. Gente, hoje, você ir para uma reunião sem saber quem é seu cliente, sem saber o que ele faz, é um fracasso. Você já entrou na reunião fracassado, né? E eu falo isso para o meu time porque a gente aprende diariamente isso com você, né? Reunião vendedor que não tem conhecimento dos dados do cliente, que não sabe a informação. Cara, você tem que saber, tem que se posicionar, não sabe nada de mercado. Então, eu até brinco com meus vendedores, cara, você tem que saber tudo da novela das 8, ao que se passa no jornal, do esporte, ao que está acontecendo no mundo. De tudo. Porque o cliente vai falar de tudo. Ele vai falar de tudo. Então, você tem que chegar lá preparado para tudo que ele vai falar. Cara, você está sabendo do terremoto que teve? Estou sabendo, inclusive, você viu quantas pessoas... Cara, ontem eu estava assistindo o programa, putz, tá sabendo. Independente se você gosta ou não. Diferente se você gosta do vermelho, se você gosta do verde, independente se você gosta do azul ou do branco. Cara, você tem que saber de tudo. Tem que estar preparado na solução que você está oferecendo, tem que estar preparado, né, no discurso, tem que saber exatamente o que você está propondo para o seu cliente e tem que estar ali para acolher ele, inclusive. Certo, Wilson? Certíssimo. Batemos aí 50 minutinhos de episódio. Mas eu tenho mais uma pergunta. Mas eu quero saber que praia aí que você vai explorar, cara. Não, praia não. O cara é surfista. É mesmo? Eu quero saber como começou essa história de surf na sua vida. Você Sacanagem. acha que eu não vou perguntar isso aí pra ele? Tá Isso doido? daí quando eu voltei pro Brasil,
Que ano isso? Apendino, eu- o público... Porque assim, eu agora aprendi- é o o povo momento... quer Não, saber. agora é o momento Léo Dias. Eu não vou falar o ano, mas eu vou falar. Eu tinha 30 anos. Isso aí eu- foi agora há pouco, foi pô. Eu comprei uma casa na praia. Vantagem de morar fora, que eu era expatriado, né? Então você juntava muito dinheiro. E eu comecei a ir pra praia e, pô, na praia você começa a beber. Tinha beach tênis na época. Ela começou a ficar meio entediante. E aí eu vi o pessoal surfando e falei, pô, se o cara surfa, por que eu não posso surfar? O esporte é difícil pra caramba, meu. Caramba, sofri pra caramba. Tomou uns caldos ou não? Vários, Tava né? parar no hospital, né? Pranchada na cabeça, aí você para outro episódio. E aí eu comecei a gostar muito. Meu irmão já surfava, e aí acabou me ajudando nisso. Cara, eu comecei a gostar, e isso me forçou muito a me manter muito bem fisicamente, porque é muita intensidade. Então, foi uma forma de eu me cobrar para eu manter fisicamente. E aí eu comecei a gostar, comecei a avançar, e hoje em dia, graças a Deus, a ciência nos trouxe uma tal de uma piscina de onda, nos permite trabalhar e dá para surfar em São Paulo? Realizar nossos sonhos. É. Então, eu nunca mais larguei esse hobby para manter. Foi uma forma de manter ativo e uma forma de ir para a praia. Porque ir para a praia para beber só e comer comida ali, e aí final de semana ficava um final de semana entediante. E acabou virando algo que eu me apaixonei demais, dá para entender, porque o pessoal é tão apaixonado por isso. E aí levei minha esposa também, porque ela começou a ficar sozinha na Vamos pra água, né? como um problema. Hoje os dois surfam. Exato, ela manda super bem. E aí eu acabei levando ela e, cara, esse é o nosso hobby preferido. Pô, que legal, viu? Família, já E fomos deve ser um viajar. puta trampo, porque você tem que lutar contra a gravidade, que tá te empurrando para baixo, Não, e a água, né? A pressão do mar ali que tá te jogando Você tem também. a onda certa no time certo. Essa Imagina é a se- vantagem da ciência. Hoje a ciência mudou muito isso. Então a ciência nos habilitou hoje a se divertir. Eles te dão as ondas Te dão já as feitas. ondas, exato. Mas, cara, de qualquer jeito, foi a forma de eu ir pra praia. Que bom. E foi a forma de eu me manter super ativo e não abandonar a questão de saúde física, porque se você chega ali e você tá mal fisicamente, você acaba não se divertindo. E aí me força a treinar, me força E pra a comer mente bem. também, né? Claro, O esporte porque traz, aí- traz Sérios, esse benefício bora? também, Deve né? ser muito bacana, né, cara? Por um motivo. Os caras vão surfar no frio. Me poupe. Me poupe. Quase, é muita hoje eu vontade, quase né? fui às 7 da manhã, quase, mas hoje estavam 10 graus em Não, São tava- Paulo, para quem tá aqui aí. Mas é isso, ontem, às 6 da manhã, eu tava... Então, os caras vão surfar no frio. Me poupe. Não é nem né? água quentinha. Né? Aí eu não nasci pra isso. O Wilson também faz exercício diariamente, Diariamente, às 5 da faço. manhã. Rapé. Ou não, sabe que hoje eu fiz, né? E aí? Quase morri. Bom, vamos chegando aos nossos finalmente aqui com esse episódio, hein, E assim, cara? eu não posso deixar de agradecer mais uma vez a Pendino. Assim, foi realmente uma honra. Nós tivemos aqui, logo quando a gente montou a unidade, há 13 anos atrás, né, vai fazer 14 anos, na época, a Pendino ainda não era vice-presidente, ele estava à frente na gerência de um dos produtos da TOTOS, que está conosco também até hoje, é um produto que tem uma aceitação muito grande, né, que é o Fluig. Ele é um cara que deu muita vida ao Fluig, e o Fluig hoje ele tem uma visibilidade muito grande dentro dos clientes, dentro do portfólio da TOTOS, e o Apendino teve à frente desse produto durante muito tempo, e depois ele assumiu a cadeira de vice-presidente. Já tem quanto tempo como vice-presidente? Mais de 10 anos. Olha lá, mais de 10 anos. Então você ficou pouco tempo no Fluig, né, meu? Então, e assim... E viu também a TSM crescer, né? Claro. Porque quando ele esteve aqui da última vez, nós tínhamos o quê? Uns 40 funcionários? Por aí. Hoje nós temos 300 colaboradores aí na unidade, Isso são aí. 3 unidades. Unidades que você nos ajudou a conquistar também. Eu e o feliz. Wilson aí, Muito Cícero feliz. e Armando agradece muito a você, a sua interferência, o seu apoio, né? E ter você aqui hoje nesse programa nos deixa muito honrado, tá? Pela sua trajetória,
por quem você representa dentro da TOTVS, né? Pelo seu conhecimento. Você fala que não é coach, mas você é nosso coach sim, tá? Pode ter certeza. Sempre está dando ali realmente os seus insights para que a gente realmente provoque modificações, mudanças e transformações dentro do nosso dia a dia. Muito obrigado. Valeu, turma. Eu que agradeço. Obrigadão, Wilson, também acompanhou a gente aí sempre, né? Já Eu que é um agradeço. ouvinte assíduo, fora que está sempre nos apoiando, né? Muito importante ter você aqui com a E gente. parabéns para vocês. Comentei com a Pendino há pouco que eu devo ter participado de uns 3, 4 programas, desde o Sim. comecinho, um dos primeiros. Foi um dos primeiros que E tenho participou. percebido a evolução de vocês. A gente está fazendo um supletivo. Isso Aí, me parabéns, faz acreditar mais no ser humano. Parabéns, turma. Foi muito bom mesmo. Não, Parabéns. Wilson, nós tivemos um evento aí recentemente, até comemorando a superação em meta batida de 2025, e eu falei, né? De verdade, eu acho que o profissional que eu me tornei hoje, eu agradeço muito o Wilson. De Obrigado. verdade. Top. Vamos lá? Turma, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Aguardamos aí as interações, comentários, né? Envie aí para seus amigos, profissionais que trabalham com você, para que possam absorver esse conteúdo do nosso episódio de hoje. Nos vemos no nosso próximo Pode Não. Deve.